Se alguém me contasse essa história há algumas semanas, eu provavelmente riria. Diria que a pessoa estava exagerando, que a mente prega peças quando estamos cansados, que o sono pode nos confundir. Mas agora eu entendo. Agora eu sei que o que acontece nos sonhos pode ser real. E isso me assusta mais do que qualquer pesadelo. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Pequenos detalhes que poderiam ser explicados como distração ou coincidência. Eu sonhava com coisas banais e no dia seguinte elas aconteciam. No início eram apenas palavras, frases inteiras que eu ouvia em meus sonhos e depois alguém repetia no mundo real, como se eu tivesse previsto uma conversa antes de ela acontecer. Eu achava engraçado. Até fazia apostas mentais sobre o que ouviria no dia seguinte. Mas então os sonhos começaram a mudar. Na primeira vez que notei algo estranho, eu sonhei que estava flutuando. Sentia meu corpo leve, como se o ar me sustentasse. Não havia medo, apenas uma sensação de liberdade absoluta. Mas quando acordei, algo estava errado. Meu corpo estava deslocado na cama, de um jeito que não fazia sentido. Meu travesseiro estava caído no chão, e os lençóis estavam revirados, como se eu tivesse me debatido a noite inteira. Talvez eu tivesse me mexido demais, pensei. Mas aquilo não explicava o que aconteceu na noite seguinte. Sonhei que segurava um copo na palma da mão, sem tocá-lo de verdade. Ele pairava no ar, como se estivesse preso a um fio invisível que só eu podia ver. Eu girava o copo, fazia ele subir e descer, até que ele escorregou da minha mente e despencou no chão, quebrando em pedaços. Quando despertei, senti uma estranha umidade na minha mão. Levantei e fui até a cozinha, e lá estava um copo quebrado no chão, o mesmo que eu usara antes de dormir. Engoli em seco. Talvez tenha deixado mal posicionado na pia, e ele caiu sozinho, pensei. Mas no fundo, alguma coisa me dizia que não era isso. A cada noite os sonhos ficavam mais intensos. Eu testava pequenas coisas, imaginar portas se abrindo, luzes piscando. E ao acordar, percebia que tudo havia acontecido. Era como se meu subconsciente estivesse brincando comigo. Mas então, algo me fez perceber que não era um jogo. Sonhei com uma mancha escura na parede do meu quarto. Era grande, disforme, como se algo úmido tivesse escorrido por ali. No sonho, passei os dedos sobre a mancha e senti algo pegajoso. Me afastei, mas a coisa começou a pulsar, a crescer, como se estivesse viva. Quando acordei, ainda sentia o toque viscoso na minha pele. O quarto estava escuro e eu hesitei antes de olhar para a parede. Meu coração disparou. A mancha estava lá. Fiquei parado, o ar preso nos pulmões. Não era possível. Devia ser um truque da luz, uma ilusão causada pelo medo. Levantei devagar, liguei o interruptor e me aproximei. A mancha parecia umidade, mas tinha um cheiro estranho, um cheiro que não pertencia ao meu quarto, um cheiro de podridão. Lavei as mãos compulsivamente e tentei ignorar. Mas naquela noite, um pensamento me atormentou. Se os meus sonhos podem mudar a realidade, o que acontece se eu sonhar com algo pior? Eu ainda não sabia a resposta, mas estava prestes a descobrir. Eu tentei ignorar o que estava acontecendo. Convenci a mim mesmo de que era apenas uma coincidência, um jogo da minha própria mente cansada. Mas lá no fundo, eu sabia a verdade. E naquela noite, a verdade veio com força total. Eu evitei dormir o máximo que pude. Fiquei deitado na cama, encarando o teto, ouvindo cada mínimo ruído do meu quarto. O tic-tac do relógio parecia mais alto do que o normal, e o vento lá fora fazia as janelas tremerem de um jeito inquietante. Mas o pior era o silêncio. Um silêncio pesado, como se algo estivesse esperando. Quando finalmente sucumbi ao sono, tudo começou de forma normal. Eu estava em um lugar familiar, minha casa, mas havia algo diferente. As sombras eram mais escuras do que deviam ser, se estendiam pelas paredes de uma forma errada. O relógio da sala estava parado,
o ponteiro dos segundos imóvel. O ar estava denso, carregado de algo que eu não conseguia explicar. Caminhei pelo corredor e vi a mancha escura na parede, mas desta vez ela se movia. Pequenos tremores corriam pela sua superfície, como se houvesse algo vivo ali dentro, pulsando, crescendo. Me aproximei, hesitante, e toquei a mancha. A parede afundou sob meus dedos. Foi como colocar a mão em carne podre. Um frio percorreu minha espinha, e eu tentei recuar, mas algo segurou minha mão. Uma força invisível me puxava, tentando me arrastar para dentro da escuridão. Eu gritei. Acordei ofegante, o coração batendo com força no peito. Meu quarto estava escuro, mas não como antes. Havia algo diferente. As sombras pareciam se mover sozinhas, como se tivessem uma consciência própria. Meu olhar foi direto para a parede. A mancha estava maior. Eu me levantei de um salto, tropeçando para trás. O cheiro de podridão estava mais forte, mais intenso. Respirei fundo, tentando me acalmar, tentando encontrar uma explicação racional. Mas antes que eu pudesse reagir, aconteceu algo que tirou qualquer dúvida que eu ainda tinha. A parede se mexeu. Um tremor percorreu sua superfície, como se algo estivesse empurrando do outro lado. Então, eu ouvi uma risada baixa, distorcida. Não era humana. Corri para fora do quarto sem olhar para trás. Meu corpo inteiro tremia e o ar parecia faltar nos meus pulmões. Me tranquei no banheiro, liguei todas as luzes e encarei meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido, os olhos arregalados de puro terror. Foi quando notei algo que me fez prender a respiração. Meus dedos estavam sujos de algo escuro. A mesma substância da mancha na parede. Eu esfreguei as mãos com força, tentando tirar aquilo de mim, mas parecia grudar na pele, como se fosse parte de mim. Meus pensamentos estavam em caos. Se tudo isso estava saindo dos meus sonhos, então quem estava realmente sonhando? Eu ou algo tentando entrar na minha realidade? Eu precisava descobrir, antes que fosse tarde demais. Eu não dormi naquela noite, nem na seguinte. Cada vez que fechava os olhos, sentia como se estivesse à beira de um abismo invisível, prestes a ser puxado para dentro de algo muito maior e mais perigoso do que eu podia compreender. Meu corpo estava exausto, minha mente um caos, mas eu tinha medo de dormir, medo do que poderia acontecer se eu sonhasse de novo. A mancha na parede ainda estava lá. Talvez um pouco maior, talvez apenas minha imaginação exacerbada pelo medo. Mas eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Ela pulsava, silenciosa, como se esperasse pacientemente por algo. No terceiro dia sem dormir, meu corpo começou a falhar. Eu via coisas pelo canto do olho, sombras que se mexiam sem motivo, sussurros em lugares vazios. O espelho do banheiro refletia algo que não era eu. A privação de sono estava me matando, mas dormir poderia ser pior. Eu precisava de respostas. Comecei a pesquisar casos parecidos com o meu. Sonhos que afetam a realidade, pessoas que manifestam coisas durante o sono. Encontrei histórias bizarras, algumas óbvias fraudes, outras tão semelhantes ao que eu vivia que fizeram meu estômago revirar. Mas uma delas me chamou a atenção. Um fórum obscuro de gente que estudava sonhos lúcidos e fenômenos paranormais. Um usuário chamado Vigilante Onírico contava sua experiência. Ele dizia que sonhava com coisas que depois aconteciam, exatamente como eu. Pequenos eventos no começo, até que começou a ver manchas escuras aparecendo nos lugares onde dormia. Ele tentou ignorar, até que um dia acordou e não estava mais no mundo real. O que isso significava? Como alguém poderia acordar e não estar na realidade? Eu queria acreditar que era só uma história inventada, mas algo dentro de mim sabia que era verdade. Decidi escrever uma mensagem para ele. Estou passando pelo que você descreveu. Sonho e as coisas acontecem. A mancha escura apareceu. Como eu faço para parar? A resposta veio rápido. Se a mancha apareceu, já é tarde demais. Você precisa descobrir o que está sonhando sem perceber. Não é você que está trazendo coisas para a realidade. É algo do outro lado que está te usando para sair.
Meu sangue gelou. Antes que eu pudesse responder, uma coisa aconteceu que me fez perder todo o controle. A tela do meu celular piscou. O reflexo escuro do meu rosto surgiu na tela preta. Mas não era o meu rosto. Os olhos eram fundos, vazios, como buracos negros. A boca estava aberta num sorriso largo demais, dentes pontiagudos se espalhando por onde minha pele deveria estar. E então ele piscou para mim. O celular caiu da minha mão. O chão pareceu sumir. A escuridão me engoliu. E pela primeira vez em dias eu dormi sem querer. E foi nesse sono involuntário que tudo desmoronou. Eu não dormi naquela noite, nem na seguinte. Cada vez que fechava os olhos, sentia como se estivesse à beira de um abismo invisível, prestes a ser puxado para dentro de algo muito maior e mais perigoso do que eu podia compreender. Meu corpo estava exausto, minha mente um caos, mas eu tinha medo de dormir, medo do que poderia acontecer se eu sonhasse de novo. A mancha na parede ainda estava lá. Talvez um pouco maior, talvez apenas minha imaginação exacerbada pelo medo. Mas eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Ela pulsava, silenciosa, como se esperasse pacientemente por algo. No terceiro dia sem dormir, meu corpo começou a falhar. Eu via coisas pelo canto do olho, sombras que se mexiam sem motivo, sussurros em lugares vazios. O espelho do banheiro refletia algo que não era eu. A privação de sono estava me matando. Mas dormir poderia ser pior. Eu precisava de respostas. Comecei a pesquisar casos parecidos com o meu. Sonhos que afetam a realidade. Pessoas que manifestam coisas durante o sono. Encontrei histórias bizarras. Algumas óbvias fraudes, outras tão semelhantes ao que eu vivia que fizeram meu estômago revirar. Mas uma delas me chamou a atenção. Um fórum obscuro de gente que estudava sonhos lúcidos e fenômenos paranormais. Um usuário chamado Vigilante Onírico contava sua experiência. Ele dizia que sonhava com coisas que depois aconteciam, exatamente como eu. Pequenos eventos no começo, até que começou a ver manchas escuras aparecendo nos lugares onde dormia. Ele tentou ignorar, até que um dia acordou e não estava mais no mundo real. O que isso significava? Como alguém poderia acordar e não estar na realidade? Eu queria acreditar que era só uma história inventada, mas algo dentro de mim sabia que era verdade. Decidi escrever uma mensagem para ele. Estou passando pelo que você descreveu. Sonho e as coisas acontecem. A mancha escura apareceu. Como eu faço para parar? A resposta veio rápido. Se a mancha apareceu, já é tarde demais. Você precisa descobrir o que está sonhando sem perceber. Não é você que está trazendo coisas para a realidade. É algo do outro lado que está te usando para sair. Meu sangue gelou. Antes que eu pudesse responder, uma coisa aconteceu que me fez perder todo o controle. A tela do meu celular piscou. O reflexo escuro do meu rosto surgiu na tela preta. Mas não era o meu rosto. Os olhos eram fundos, vazios, como buracos negros. A boca estava aberta num sorriso largo demais. Dentes pontiagudos se espalhando por onde minha pele deveria estar. E então, ele piscou para mim. O celular caiu da minha mão. O chão pareceu sumir. A escuridão me engoliu. E, pela primeira vez em dias, eu dormi sem querer, e foi nesse sono involuntário que tudo desmoronou. Eu acordei, mas não era meu quarto. A escuridão era absoluta. Um vazio sem fim se estendia em todas as direções. Não havia chão, mas eu não caía. O ar estava parado, denso, carregado com um cheiro estranho, algo entre ferro e podridão. O silêncio não era normal. Era um silêncio vivo, como se algo estivesse prendendo a respiração, esperando que eu me movesse. Minha mente gritava que era um sonho, mas meu corpo sentia tudo como se fosse real. O frio na pele, a pressão no peito, a sensação de que eu não estava sozinho ali. Então, eu o vi. A alguns metros de mim, uma sombra começou a se formar. Não uma sombra normal. Ela tremulava, como fumaça negra tentando tomar forma. Primeiro,
Os olhos apareceram, 2 buracos profundos e brilhantes, sem pupilas, sem expressão. O sorriso veio logo depois. Aquele mesmo sorriso distorcido que vi no reflexo do celular. A criatura se moveu de um jeito impossível, como se estivesse saltando de um ponto a outro sem realmente se deslocar. Num piscar de olhos, ela estava mais perto. Eu queria correr, gritar, mas meu corpo não respondia. A coisa esticou um braço esquelético para mim. Você trouxe a porta para o nosso mundo. A voz veio de todos os lados, como se o próprio ambiente estivesse falando. Grave, vibrante, sem emoção. Agora, eu só preciso que você me deixe sair. A mancha negra, ela nunca esteve crescendo. No meu mundo, ela estava tentando atravessar. Minhas mãos começaram a tremer. O pânico tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Eu precisava acordar. Não tente fugir. A voz riu, ecoando como um trovão abafado. Você já está sonhando há muito mais tempo do que imagina. Meu estômago revirou. As palavras pareciam erradas, deslocadas, mas dentro de mim eu sabia que eram verdade. E se eu nunca tivesse realmente acordado? E se a primeira vez que eu vi a mancha já fosse tarde demais? O terror me paralisou. Então, pela primeira vez, eu vi a coisa por inteiro. A criatura deu um passo à frente. Seu corpo era longo, torcido, como se alguém tivesse tentado construir um humano, mas errado, como uma marionete de carne mal montada. O pescoço era muito fino, os braços eram longos demais. O peito subia e descia de um jeito errático, como se estivesse aprendendo a respirar. E então ele falou de novo, desta vez com minha própria voz. Acorde. A palavra me atingiu como um choque, e antes que eu pudesse reagir, ele se jogou em mim. Senti as mãos frias ao redor do meu pescoço, os olhos vazios, fixos nos meus. O sorriso aumentando, se abrindo como se fosse engolir minha cabeça inteira. Eu gritei e acordei de verdade. Pelo menos, achei que sim. Meus olhos se abriram de repente, o coração batendo tão forte que doía. O teto do meu quarto estava ali. O ventilador girando devagar, lançando sombras familiares nas paredes. Minha respiração veio pesada, descontrolada. Eu estava suando frio. Levantei-me de um pulo, sentindo o chão firme sob meus pés. Toquei meu rosto, meus braços, meu peito. Tudo parecia normal, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Olhei para o relógio, 3h33 da madrugada. De novo, o alívio momentâneo começou a desaparecer quando percebi algo. Meu celular ao lado da cama ainda mostrava a última mensagem do fórum. A resposta do vigilante onírico. Se a mancha apareceu, já é tarde demais. Minhas mãos tremiam quando peguei o aparelho. Eu precisava de ajuda. Precisava entender o que estava acontecendo comigo, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a tela do celular se apagou sozinha e, no reflexo negro, eu vi os olhos sem fundo, o sorriso alargado demais. Ele ainda estava lá. Pisquei, desesperado, tentando afastar a imagem da minha cabeça. Mas quando levantei a vista, a mancha na parede agora estava enorme. Ela pulsava, respirava como carne viva. Algo se mexia dentro dela. Eu estava acordado, mas o pesadelo nunca acabou. Foi então que a coisa finalmente saiu e pela primeira vez eu entendi o que o monstro queria. Ele nunca quis apenas sair. Ele queria me trocar de lugar. Eu só tive tempo de gritar antes de sentir o puxão na minha pele, na minha mente, na minha alma. E tudo ficou escuro. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.